E aí, beleza? Meu nome é Ruiz Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Desenvolvimento de jogos é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e queria compartilhar isso de alguma forma. Então eu resolvi criar uma série de vídeos onde eu faço clones, cópia de baixo orçamento de jogos famosos. Obviamente, de forma mais simplificada, claro, lógico. E no primeiro vídeo, eu decidi trazer uma das minhas franquias favoritas, e eu sei que é de muita gente também, que é Resident Evil. Eu escolhi fazer algo mais parecido com o Resident Evil 4. Então, antes de a gente ver o processo, já deixa o like, que ajuda e me incentiva a continuar a série com outros jogos. Para desenvolver o jogo, eu estou usando a Unity, que é um motor de jogo bastante popular, e eu decidi começar com a protagonista, que o jogador vai controlar. Primeiro, eu importei um modelo 3D da personagem e fiz alguns ajustes básicos, tipo, coloquei uma colisão bem simples mesmo. A colisão, para quem não sabe, é o que faz o personagem colidir com os elementos do cenário e outros NPCs e inimigos, e impede o boneco de simplesmente cair num abismo infinito. Com isso ajustado, eu fui programar a movimentação básica da personagem, no caso, fazer ela andar e tal. E tem um detalhe que eu acho bem interessante na movimentação assim, de jogos desse estilo, e pensando bem na maioria dos jogos 3D também, que o personagem considera como ir pra frente é algo relativo. Tipo assim, basicamente o personagem considera pra frente como a direção que a câmera aponta e não necessariamente o que é a frente ali do cenário em si. Então, no caso, quando você muda a direção da câmera, o que o personagem considera como frente muda também e as outras direções também mudam. E aí programar isso não é muito complicado, mas tem que ter um pouco de pensamento crítico aí nessa parte. E depois de alguns minutos, a personagem estava andando perfeitamente. Bom, se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários a palavra zumbi, que isso ajuda bastante no engajamento. E aí, depois de mais alguns ajustes, agora sim a personagem estava andando direitinho. E aí eu fui trabalhar na câmera, caso fazer ela se mover junto com o mouse ou com o analógico, aí do controle. E a parte mais complicada foi fazer aquela transição da câmera livre para essa câmera quando você saca a pistola. E aí, pra mirar, no caso, eu fiz basicamente uma gambiarra, não vou falar nada, a imagem é autoexplicativa. E aí, depois que eu resolvi isso daí, eu fui fazer a pistola atirar. Basicamente, ela tinha que atirar quando aperta um botão. E, obviamente, não podia ficar atirando infinitamente, então eu fiz uma contagem de balas e fiz ela ter um tempinho entre um tiro e outro também. E aí, no caso, a arma, ela não atira meio que uma bala 3D de verdade, assim. Basicamente, o que eu fiz foi usar um raycast, que é como se fizesse uma linha invisível da ponta da arma seguindo a direção de onde eu tô olhando, com a câmera, no caso. E aí, toda vez que eu aperto o botão, a arma dispara, entre aspas, essa linha e verifica se acertou alguma coisa. E se essa coisa foi um inimigo, ele toma dano. E aí, né, pra você saber pra onde você tá mirando, né, que é importante, eu implementei uma mira laser, que aponta basicamente na direção daquele raycast que eu comentei anteriormente. Com isso feito, tava na hora D do zumbi. Ou melhor dizendo, os ganados. Eu fiz dois modelos, um com comportamento simples de perseguição. Ele vai em direção do jogador e se chegar muito próximo começa a atacar. E o outro é capaz de arremessar objetos no jogador. Um desses objetos é a dinamite, que programei para explodir ao zerar uma contagem regressiva. Então ela dá dano em área, ou seja, tudo que estiver a uma certa distância quando ela explodir leva dano. E isso inclui os ganados. E uma outra coisa legal é que se o ganado não conseguir lançar a bomba, ela explode na mão dele. Depois disso, eu criei um outro inimigo, que lembra o Doutor Salvador. Basicamente, ele tem o mesmo comportamento dos ganados comuns que perseguem, só que ele é uma esponja de tiro e um hit te arranca metade da vida. Meio que ao mesmo tempo que eu desenvolvi os inimigos, eu fui projetar o NPC que vai acompanhar e infernizar a vida do jogador. Conheçam a Shirley. Nesse momento, a Shirley é só uma cápsula 3D, mas ela segue
escreve o personagem e aceita comandos para ficar parada ou voltar a seguir. Os inimigos eles são capazes de definir a Shirley ou o jogador como alvo baseado em quem estiver mais próximo. Então dessa forma, alguns inimigos vão acabar precisando atacar a Shirley e outros vão atacar o jogador. Vocês já devem ter reparado, mas eu acrescentei também barras de vida, uma para o jogador e a outra para Shirley. E nesse ponto eu coloquei um modelo 3D para Shirley e eu resolvi mudar também a modelagem da protagonista para uma coisa que lembrasse pelo menos um pouco o Leon do R4. Feito isso, eu comecei a implementar uma tela de morte para quando você morre. E aí então eu coloquei um cenário bem simples e uma trilha sonora também e estava pronto para testar o resultado final. Esse projeto foi algo bastante interessante, eu gostei muito de trabalhar nele e eu espero mesmo que você também tenha gostado. Tá bom. Se puder, se inscreve aí no canal, um abraço e tudo de bom pra você.